E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja no coração de vocês aí, tudo bem? Uma boa noite para todo mundo. Seja muito bem-vindo no nosso compromisso aqui, onde nós vamos falar sobre a historicidade da Bíblia, vamos adquirir um pouquinho de conhecimento, porque eu sempre costumo dizer, conhecimento é algo que ninguém jamais vai tirar de você. Para mim é um privilégio, uma honra estar com todos vocês aqui nessa live. Meus amigos lá no canal, lá no YouTube, estamos chegando a 152 ali, amigos e amigas ali no Facebook. E hoje eu quero falar de um tema maravilhoso, irmãos. Falar de um tema que vai impactar aí o seu coração. Você que gosta de estudar a Bíblia, você que se predispõe a conhecer um pouco mais das Escrituras Sagradas, no âmbito mais profundo, na historicidade. E eu tenho certeza que você vai hoje aqui aprender algo maravilhoso, como sempre nós vem trazendo aí sobre as Escrituras Sagradas, sobre história, sobre a Bíblia. Irmãos, eu costumo dizer também, tá? Tem várias pessoas que têm aí assistido meus vídeos aí na internet, mas não estão inscritos no canal. Gente, se inscreva lá no canal, PR Carlinhos Oliveira, compartilhe esse vídeo, que eu sempre falo que também é uma maneira de você poder evangelizar, você poder levar o evangelho do reino para frente. Beleza, meus irmãos? E hoje eu tenho algo aqui muito bom, para falar nos nossos corações. Eu sei que tem alguns irmãos que estavam esperando para a gente trazer sobre esse tema que está lá na carta dos Efésios, a carta de Éfeso, no capítulo 2. Hoje eu quero falar aqui, eu tenho certeza aí que você que é apaixonado por conhecimento, conhecer mais da Bíblia, hoje vai ser um prato cheio aí, irmãos. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante, que eu preparei um esboço aqui legal para a gente viajar dentro da história da Bíblia aí, beleza, meus irmãos? Então, primeiramente eu queria que você pegasse as Escrituras Sagradas, você que está com a Bíblia aí, abrisse no livro de Efésios, no capítulo de número 2, para a gente percorrer aqui em toda a epíloga que vai ser falada aqui nessa noite, beleza, irmãos? E o tema que eu quero falar aqui é vivificados com Cristo, da morte para a vida. Hoje eu quero falar, irmãos, como muitas pessoas aí estão passando, de repente até você passando isso, sobre os desejos da carne, sobre como é difícil você lutar contra os desejos carnal, pelas vontades que o mundo nos oferece ali, e a gente sabe que a luta é gigantesca. E a carta aqui do capítulo 2, a carta aos Efésios lá, tem tudo a ver com o que nós vemos hoje no mundo atual, dentro das famílias, dentro de muitas casas. De repente até você que está assistindo isso aí. Mas eu falo para você, irmão, você que é apaixonado por Bíblia, você que é apaixonado por história, fica comigo até o final desse vídeo. Mas você que não gosta muito de adquirir conhecimento, irmãos, histórico, eu já falo para você que tem outros tipos de vídeo para você assistir. Mas hoje eu quero que você que gosta aí de história, fique comigo, que hoje nós temos muita coisa interessante. Beleza? Vamos lá? Vocês estão comigo? Então, bora lá aprender da historicidade hoje. Irmãos, Efésios, no capítulo 2, eu quero ler somente do versículo 1 até o versículo 3 somente, tá? Porque eu tenho muita coisa histórica aqui para a gente falar aqui do que estava acontecendo sobre essa carta aqui, beleza? Livro de Efésios, no capítulo 2, ele fala assim: e eles vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, nos quais anteriormente andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera na onde? Nos filhos da desobediência. Olha só como é forte isso aí, irmãos. Olha o versículo de número 3. Entre os quais todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Irmãos, como é difícil da gente lutar contra esse adjetivo chamado carne. Principalmente nós que tomamos uma posição de lutar contra esses desejos carnais aqui. Mas para que você entenda, irmãos, o que estava acontecendo aqui geograficamente, historicamente,
aqui na carta de Éfeso, eu preciso aqui contar um pouco da história geográfica que estava acontecendo lá naquele local. Beleza? Para que nós pudéssemos aqui entender todo o contexto que está sendo ministrado, que está sendo falado aqui nessa carta. Irmãos, em Éfeso, ela era uma cidade antiga grega, tá? Localizada ali na região hoje que nós chamamos de atual Turquia. Então, naquela época, meus amigos, minhas amigas, havia uma variedade de deuses que era totalmente cultuado pelos habitantes lá daquela época. Não é diferente de hoje. Então, essa cidade, irmão, ela era especialmente conhecida por abrigar um dos maiores templos lá da antiguidade. Lá na igreja, ou lá na cidade de Éfeso, irmãos, tinha uma padroeira que ela regia todo tipo de ocultismo religioso lá, aonde os pessoais lá de Éfeso tinha total devoção e adoração lá, que era o templo da deusa Ártemis. Já ouviu falar sobre isso? A deusa Ártemis? Mais conhecida como Diana. Então a deusa Ártemis era uma dessas principais padroeiras da divindades que era totalmente adorada lá por quase toda, olha só o que eu estou dizendo, por quase toda a população lá de Éfeso. E essa deusa, irmãos, ela tinha um papel, desempenhava ali um papel religioso na vida do cotidiano daquela cidade. Então, além dessa deusa Ártemis, havia vários outros tipos de divindades lá naquela época. Tanto divindades dos gregos, como divindades romanas. Então era adorada lá em Éfeso, lá eu coloquei alguns exemplos lá. Vocês já ouviram falar de Zeus? Vocês não já ouviram falar? Principalmente nos filmes mitológicos que nós vemos, alguns jogos de consoles ali. Nós vemos ali Zeus, que era o rei dos deuses lá do panteão grego, que muitas vezes, meus irmãos, era associado à figura de Júpiter, conforme a mitologia romana. Lembra que eu falei para você que hoje nós vamos passear dentro da história? E você que é apaixonado por história, irmãos, como eu, hoje aqui nós vamos fazer aquele passeio geográfico lá, beleza? Então, além de Zeus, irmãos, havia um deus chamado Hera, uma esposa que era a esposa de Zeus, que era considerada a rainha dos deuses. Frequentemente, irmãos, ela era identificada lá naquela época com Juno, na mitologia romana. Então tinha Dionísio, conhecido como Baco, que era o deus do vinho, da festa, do teatro. Tinha Deméter, que era a deusa da agricultura, a deusa das colheitas. Tinha Apolo, já ouviu falar de Apolo, que era conhecido, conforme a filosofia, o deus da arte, da música, do sol, da medicina. Então, irmãos, olha que interessante. Todos nós ouvimos falar e conhecemos a história do apóstolo Paulo, não é verdade? Você já ouviu falar? Se você não ouviu falar, eu te convido a buscar depois um pouco da historicidade do apóstolo Paulo no mais profundo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, depois que ele teve ali o chamado, ido para o caminho de Damasco, onde ele teve um encontro ali, onde veio uma voz misteriosa do nosso Criador lá do céu, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque estava perseguindo os cristãos. Após a sua conversão, irmãos, Paulo ele foi incumbido de uma responsabilidade muito grande de fazer o quê? Pregar a palavra aos gentios. Então Paulo ele sai de perseguidor e começa a propagar, a disseminar o evangelho em todas as locais aonde Cristo tinha levado. E Paulo, meus queridos, ele viajou, sabe quantas viagens missionárias? Lá e não foi fácil, tá? Ele passou por 27 viagens missionárias, né? Aonde ele recebeu o seu chamado, onde eu falei para vocês, depois vocês podem ler lá em Atos, no capítulo 9, né? Do versículo 22 ao 26, nós vamos adentrar um pouco sobre isso daqui. Então, qual que era o principal objetivo de Paulo? O principal objetivo de Paulo, irmãos, era disseminar o quê? O evangelho de Jesus Cristo, estabeleceu o quê? Algumas comunidades, né, em várias diferentes regiões ali, várias províncias, né, vários locais. Paulo ia pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, e Paulo era muito famoso naquela época lá. Então, irmãos, Paulo, ele se tornou um dos apóstolos mais proeminentes, mais influentes ali do cristianismo primitivo, né? E o seu chamado era fazer o quê? Levar a mensagem do quê?
de salvação através da experiência de Jesus Cristo, tanto para os gentios como para os judeus que tinham o coração um pouco mais disposto, né, para entender mais um pouco, né, de entender mais um pouco quem era Jesus Cristo. Então ele começa a propagar o cristianismo passando por todas as fronteiras ali do judaísmo. Então Paulo, meus irmãos, ele realiza várias viagens missionárias, pregando a palavra em diversas cidades, em diversas regiões, lá da Ásia Menor e também um pouco da Europa. Olha que legal isso daí. Paulo foi um grande missionário. Então Paulo vai para a Grécia, Paulo vai para Roma, para Panfilha, para Malta, para Damasco, para Corinto, para Tessalônica, e ele vai também, uma grande oportunidade que é isso aqui que eu quero comentar com vocês, que é para a região de Éfeso. Então ele escreveu muitas epístolas, irmãos, né? Presente que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas, que está aqui em minha mão, que nós titulamos ali, ou que foi intitulada como Novo Testamento, que foi várias cartas dirigidas, né, para igrejas, não só para igrejas, dirigida também para indivíduos, fornecendo total orientação, tanto doutrinária como pastoral. Ou não é, irmãos? Tem gente como eu e como você que são apaixonados sobre Paulo. Então, irmãos, aqui eu quero já fazer uma pergunta para mim e para você. Se você não sabe, agora você vai saber. Então eu já falo para você, anota no rodapé da tua Bíblia, anota no final da página ali, para toda vez que você for estudar, você lembrar. Sabe quantas epístolas o apóstolo Paulo, ele escreveu, irmãos? Você já parou para pensar quantas epístolas ele escreveu? O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu, né, um total de 13 epístolas ou 13 cartas paulinas, né, que foram ali incluídas no Novo Testamento, ali na Bíblia, né? E essas epístolas ali são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. O cara trabalhou nas mãos de Jesus após ter tido esse encontro lá. Então, irmãos, qual foi a principal ensinamento de Paulo? Olha que legal, irmãos. Como é bom a gente estudar a Bíblia, tá? Como é bom e é apaixonante. Paulo, ele teve um objetivo a se cumprir, como eu e como você, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho de história. Se der, eu trago algumas aplicações para a nossa vida no nosso cotidiano atual, beleza? Então, quais foram os principais ensinamentos que Paulo, Shaul, ele fez? Entre os principais ensinamentos de Paulo, irmão, estava a ideia, né, que ele estava propagando para os gentios, que a salvação ela vem pela fé em quem? Pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei, e que a graça naquela época era acessível a todos, tanto a judeus como a gentios. Então, além disso, meus queridos irmãos e irmãs, né, que estão aqui comigo nesta live, meus amigos pastores que também estão aqui comigo nessa live, né, foi fazer o quê? Foi enfatizar o amor e a importância do quê? Da unidade entre os crentes e a renovação de caráter totalmente humano através de algo chamado Espírito Santo de Deus. Então, olha só para você ver, quando nós pegamos o contexto aqui de Éfeso, irmãos, a primeira coisa que tem ali a sua narrativa, ele fala, e vos vivificou estando morto em ofensas e em pecado. Não é a primeira coisa que fala? Então Paulo, o que ele faz, irmãos? Ele passa a demonstrar para todos os cristãos de Éfeso, ou aquelas pessoas que viviam lá naquela região, que todos foram vivificados por estar em Cristo Jesus. Mas aqui eu faço uma pergunta reflexiva para mim e para você. O que define um homem como morto e como vivo diante de Deus? Meus amigos pastores, meus amigos presbíteros, diáconos, que estão comigo aqui nessa live, estudante das Escrituras Sagradas e amante da Bíblia. O que define, meus irmãos, se está morto ou se está vivo em Cristo? Se você pegar, irmãos, Apocalipse capítulo 2, verso de número 11, a Bíblia tem a sua narrativa e ela é apaixonante nisso, que a Bíblia fala que o ruim
não é a primeira morte, mas o ruim é o quê? A segunda morte. Tá entendendo? Então todos que nasceram de novo, todos que entenderam a pregação de Shaul, a pregação de Paulo, a pregação de Timóteo, a pregação dos discípulos lá, entenderam que literalmente eles precisavam nascer de novo, né? E ter uma nova psique, um novo pensamento, porque a marca do pecado já está comigo, está com você desde Adão, desde o nosso pai lá atrás, dos nossos patriarcas. Então todos nós nascemos do fruto do pecado, irmãos. Então quando o homem ele está morto perante Deus, é quando ele está na condição de pecado, que ele não entende o que seria o pecado. Então a condição de vivo para o mundo, irmão, é a decorrência do pecado que nós herdamos de quem? De Adão lá atrás. O próprio salmista Davi, ele fala para nós lá no Salmo 51, verso número 5, depois você veja lá, se não me falha a memória, ele fala que na iniquidade nós fomos literalmente formados do pecado que concebeu lá da minha mãe. Então, irmãos, aqui eu quero fazer uma pergunta para você que é um neófito na fé, ou para você que está na igreja, ou para você que está assistindo esse estudo bíblico aqui comigo, meus irmãos, participando. Você pode fazer uma pergunta aí, você deve estar fazendo: irmãos, o que é preciso para servir a Deus? O que é preciso para viver uma vida com Deus? Para ser vivificado no Espírito, sair da morte daquele estado espiritual físico e ir para o estado espiritual, né, de vida com Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que para o homem passar para viver para Deus, primeira coisa é necessário que ele precisa morrer para quem? Morrer para o mundo. Então isso só é possível, irmão, tanto para o homem como para a mulher, ou para você que está assistindo, após nós termos um encontro genuíno com a cruz de Cristo, com Jesus, do mesmo jeito que Paulo teve, do mesmo jeito que eu tive, do mesmo jeito que você teve e do mesmo jeito que você também pode ter a partir deste estudo que você está tendo. Então, após nós termos um encontro com Cristo, irmãos, nós entendemos que nós precisamos morrer para o mundo e ser vivificado com Cristo. Podemos entender e andar com Cristo, passar a viver os seus planos do que Ele tem. Primeiro, deixar Salmo 37, verso número 5, depois você entenda, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. João 15,16, não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Jeremias 1,5, antes de você ser concebido, eu já te conhecia no ventre da tua mãe. João capítulo 3 fala do nascer de novo. Então, irmão, faça uma retrospectiva agora, rapidamente, rápido. Como era a minha vida e a sua vida antes de ter um relacionamento com Deus? Como que era? Lá no livro dos Efésios, ou no livro de Éfeso, no capítulo 2, o versículo 2 e o versículo 3, ele fala como que era a minha vida e a sua vida. Olha só como que era, de repente a sua vida se encaixa no que está sendo falado aqui, no que eu vou falar aqui para vocês. Olha o que se diz, como era a minha vida e a sua vida. Nos quais acostumavam viver quando seguiam o presente e ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do ar? O espírito que agora está atuando nos que vivem no filho das desobediências. Anteriormente todos nós, eu e você, vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade do quê? A vontade da nossa carne, seguindo os desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Lá no livro de 1 João capítulo 5, verso número 19, a Bíblia tem uma sua narrativa que é muito pesado isso. A Bíblia fala que o mundo jaz de quem? O mundo jaz do maligno. E você lutar contra o maligno sem conhecer as armas do maligno, a luta fica desigual, porque a chance dele obter sucesso é muito grande. Infelizmente é isso que está acontecendo em muitas vidas, irmãos, de muitas pessoas. Está entendendo? Então só é possível a vivificação em Cristo quando nós literalmente, irmãos, temos um encontro com a cruz de Cristo. Então é necessário a gente morrer com Cristo pelos nossos desejos, pelas nossas vontades,
e passar a ressurgir por uma nova criatura. Livre do quê? Das ofensas, do pecado que o inimigo joga na minha vida e na sua vida todos os dias. Porque no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e estamos andando em trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade, irmãos. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica a nossa vida de todo pecado. Então, ele fala aqui, andar se refere o quê? Andar na conduta. Observe o que Paulo escreve, irmãos. Presta atenção, olha o que Paulo escreve. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz assim, ó: se vivermos em espírito, também em espírito andamos. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Então o que Paulo faz, irmãos? Paulo ele exorta todos que nasceram de Deus e agora vivem com Deus a também se comportarem como filhos de Deus. Para viver em espírito, irmãos, o que é necessário? O que Paulo falava para a carta aos Efésios? Que precisava nascer do espírito. Conforme Jesus falou lá para Nicodemos, fala assim: o que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do espírito é do espírito. Tá entendendo, meus queridos? Olha só a importância disso daí. Mas aqui eu quero fazer outra pergunta para nós, irmãos. O que seria andar em espírito? É por isso que nesses estudos, irmãos, eu gosto de trazer algo bem coeso mesmo, né? Para que nós pudéssemos aí receber aí uma palavra muito sólida, né? E o que seria andar em espírito, irmãos? Primeira coisa, para a gente andar em espírito, nós temos que ter uma mudança de mente e uma mudança de conduta. Porque não dá para andar em espírito tendo essa velha mente e tendo uma velha conduta. Impossível. Não dá. Então andar em espírito diz que nós temos que ter uma conduta de uma nova criatura. Andar honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja. Mas nós temos que fazer o quê? Revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne com as suas concupiscências. Romanos capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 14. Não é eu que estou falando, beleza, irmãos? É Bíblia. Por isso que eu sou apaixonado por Bíblia e eu estou aqui estimulando a você a ler, a buscar conhecimento bíblico e histórico, tá, irmão? O conhecimento está para todo mundo. Agora aqui, irmãos, eu quero trazer uma observação para mim e para você. Olha aqui essa observação que eu quero fazer. Há uma diferença muito grande, tá? Em andar em espírito e viver em espírito. Há diferença. Não é a mesma coisa de andar em espírito e viver em espírito. Andar em espírito. Olha só para vocês verem como tem diferença. Andar em espíritos, meus queridos, é quando nós saímos das trevas, aqueles desejos da carne, que nós vamos entender o que estava acontecendo aqui, né? Olha que eu não cheguei nem na geografia de que estava acontecendo lá. Por isso que eu não adianta eu querer fazer um vídeo muito rápido, falando de tanta historicidade assim, tá? Eu tenho os vídeos rápidos aí, mas você que é apaixonado por história, irmãos, 40 minutos escutando um vídeo igual esse, para quem gosta é um prato cheio que nem eu não ligo pro tempo, tá? Para adquirir conhecimento. Então, olha só, andar, né, em espírito, nós temos que começar a sair das trevas e andar na luz. Porque o que fala lá em Efésios, aqui no capítulo 5, verso número 8? Ele fala, porque no outro tempo, eu e você éramos trevas, mas agora sois luz do Senhor e andar com os filhos da luz. Tá entendendo, irmãos? Olha só para você ver como é uma importância isso daí. Andar. Mateus capítulo 5, irmãos, versículo 14, versículo 16, fala: vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, andar em espírito, vou frisar, é sair das trevas e começar a andar na luz. De repente, meus amigos, minhas amigas, pastores, pessoas que estão assistindo comigo essa live, entendeu, irmãos? Que nós conhecemos muitas pessoas que estão vivendo em treva porque não querem andar na luz. E quando você entende o que é andar na luz,
tem a diferença de viver em espírito. Aí você fala para mim, ô pastor, o que seria então viver em espírito? Vamos lá, vocês estão comigo? Estão gostando? Benção pura está sendo bem explicativo? Louvado seja Deus pela vida de todos vocês, meus amigos. Deus vos abençoe. Andar em espírito, irmãos, é quando nós estamos em total conexão com Deus, com o Criador, com Jesus, tá? E temos um relacionamento tanto com o Pai como com o Filho. Porque a Bíblia, lá em 1 João capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então andar em espírito é uma coisa, estar em espírito é outra. Beleza, irmãos? E aqui eu quero fazer algo, trazer uma observação. Qual posição, irmãos, nós estamos? Ou qual posição você se encaixa? Estamos andando em espíritos? Estamos somente andando ou estamos vivendo em espírito? Por quê, irmãos? Porque há uma oposição muito grande entre carne e entre espírito. Então ela se resume aqui em dois fatores. Primeiro, a morte para aqueles que estão andando nas trevas. E a segunda contrapartida é vida para aqueles que decidiram andar em espírito. Beleza, meus irmãos? Vocês estão comigo? Estão me compreendendo a complexidade disso? Agora vamos entrar na história. Vamos entrar na história, irmãos. Vamos conhecer um pouco da historicidade. Se você é apaixonado por história, aperte os cintos. Vamos decolar na viagem de que estava acontecendo lá em Éfeso. Irmãos, olha que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, conforme ele teve ali a sua chamada, ele passa um grande período nessa cidade lá de Éfeso, fazendo o quê? Pregando literalmente a verdade numa região literalmente que era dominada, totalmente paganizada, né? Por uma deusa que nós vamos entender aqui. Então o que Paulo fala? Ele começa a falar lá naquela cidade que só há um único Deus, que Jesus literalmente veio proclamar a salvação, que Jesus Cristo, né, habitava nos corações daquelas pessoas. Então Paulo vê uma grande oportunidade muito grande naquele local, né, para começar a pregar a palavra de Deus, e assim Paulo faz. Só que é um detalhe, irmãos. Lá naquela cidade havia, depois você pesquisa, eu vou te provar para você o que eu estou te dizendo, tá, irmãos? Naquela cidade, né, o pessoal de lá começou a ficar muito incomodado com a pregação de Paulo. Começou a dar um prejuízo muito grande lá na pregação de Paulo. Por quê que começou a ter um prejuízo? Porque naquela cidade ou naquele local lá de Éfeso, irmãos, havia vários artesãos, vários homens que trabalhavam na parte de artesanato. O que esses caras faziam? Com o que eles ganhavam muito dinheiro? Eles fabricavam o que? Nichos. Aqueles nichos, tanto de ouro como de prata. Para quê? Para vender, para colocar lá naquela época a estátua daquela padroeira que regia lá naquela época, chamada a deusa Artemis, ou a deusa Diana. Então os caras ganhavam muito dinheiro, não é diferente de agora, de várias outras religiões que vendem ali para colocar as suas imagens lá. Então aqueles homens lá, aqueles artesãos, irmãos, vendo muitas pessoas que estavam se rendendo a Cristo, o que os caras fazem? Os caras já tinham um poder aquisitivo muito bom, os caras eram grandes empresários lá. Então os caras falam assim, cara, a gente precisa convocar aqui uma reunião com as autoridades locais para mandar Paulo e a sua tropa e a sua trupe embora daqui, porque nós estamos tendo um prejuízo muito grande no local. Então quando Paulo fica sabendo disso, irmãos, ele queria até ir lá no anfiteatro que existia lá, falar com aquele povo que estava lá reunido. Mas o que acontece? Os seus amigos falam para Paulo assim, Paulo, cara, não vai lá, velho. Não vai lá, porque se você for lá, meu irmão, vai acontecer o pior com você. Você vai correr um risco muito grande se você for lá.
E o que eu estou te falando, você pode ser comprovado lá em Atos, no capítulo 19. Você sabia que Atos, capítulo 19, ele fala sobre isso daí? Então, irmãos, estava presente naquele local, lá naquele anfiteatro, que era aquelas reuniões. Sabe quantas pessoas estavam reunidas no anfiteatro, irmãos? Quando teve esse concílio, essa reunião? De 10 a 15 mil pessoas, só esperando Paulo chegar lá. Imagina o que ia acontecer com Paulo quando ele chegasse lá. Tá entendendo, irmãos? Olha só a complexidade. E aqui, irmãos, o que acontece? Olha só para você ver que interessante. Então, um judeu chamado Apolo, você vai ver na sua Bíblia aí, lá natural de Alexandria, ele tinha chegado a Éfeso. E ele era um homem temente a Deus, temente a Jesus, era um grande homem eloquente daquela época, um cara muito versado nas escrituras. Por isso que eu digo para você, procure buscar conhecimento bíblico, procure buscar conhecimento histórico, para que você possa ficar com mais eloquência, para que você possa conhecer mais. E Apolo era um desses caras muito versados lá naquela época, né? E ele foi promovido lá. Tinha um casal chamado Priscila e Áquila, que era um casal que também era instruído na palavra, tinha total domínio lá, né? Para instruir lá com precisão. Se você pode pegar isso lá depois, Atos capítulo 18, do versículo acho que 24, mas leia o capítulo todo para você entender. Então o que Paulo faz, meus queridos pastores e meus queridos amigos que estão aqui comigo nessa live? O que ele faz? Ele vem da região lá de Corinto. Paulo passa 1 ano e meio lá na cidade de Corinto, mais específica na região de Dacaia lá, pregando a palavra, enfim. E aí o que ele faz? Ele vem para Éfeso, e quando ele chega em Éfeso, ele encontra 12 irmãos que perguntaram para ele lá, né? E começaram a conversar com Paulo. E o que Paulo fala? Paulo questiona eles e fala assim: pessoal, deixa eu falar um negócio para você, rapaziada. Estou vendo que vocês são aí temente a Jesus, só que vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês foram batizados pelo Espírito Santo? Já ouviram falar? E aí os caras, esses 12 homens, falam assim: rapaz, nós nem sabemos quem é tal. Nós nem sabemos quem é esse Espírito Santo, né? Aí Paulo, que estava lá, fala assim: mas fala uma coisa para mim. Vocês não conhecem, vocês foram batizados por quem? E aqueles caras lá, o que eles falam? Nós fomos batizados em nome de João Batista, que pregou o arrependimento, né? E Paulo fala: não, justamente, João Batista veio preparando o caminho para o arrependimento. Só que veio um maior do que ele, que vem agora pregar com fogo, que vem pregar com água e vem deixar o seu Espírito aqui conosco. E é isso que eu quero fazer para a vida de vocês, através da minha vida, de todos os meus amigos que aqui estão. E o que Paulo faz, irmãos? Paulo, a primeira coisa, impõe as mãos sobre eles e eles foram o quê? Batizados em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que legal isso daí. Só que entra um detalhe, irmãos. O capítulo 19 começa a dar uma confusão tão grande lá naquele local que eu não sei se eu e você teríamos coragem de pregar, de chegar chegando no meio de 10 mil, 15 mil, numa cidade que quase 95%, se eu posso se colocar assim, era totalmente idólatra a essa deusa Diana. Então olha o que fala, no versículo 8, o que Paulo faz, meus irmãos? Ele entra na sinagoga, Paulo ousado, cheio do Espírito Santo. Se você pegar aí em Atos capítulo 19, versículo número 8, fala que ele foi ousadamente pregar por um período de quanto tempo, irmãos? 3 meses. Paulo estava lá disputando com os caras, persuadindo acerca do reino de Deus. Paulo falou: meu, não quero nem saber. Eu vou lá persuadir, vou debater com os caras para ver se os caras é tudo isso mesmo. Até porque a filosofia grega estava lá. Lembra que eu falei de alguns filósofos, né, que estavam lá naquele local? Então no versículo 10, durou isso um espaço. Depois, irmãos, passou não só 3 meses. Paulo ficou lá pregando para os Éfesos num período de 2 anos. E a pregação de Paulo, de Apolo, daqueles que estavam lá, foi de uma maneira tal que todos os habitantes paravam para ouvir Paulo falar sobre acerca de Jesus, tanto judeus como gregos, mano.
Então Paulo começou a chegando no meio de uma cidade totalmente idólatra. Então o que Paulo começa a fazer no versículo 11 de Atos capítulo 19? Paulo não só pregava, Paulo não só ensinava, mas através da vida desse homem, ele fazia grandes maravilhas extraordinárias naquele local. Uau! Meu Deus! Os milagres eram tão grandes que era realizado não só de Paulo, tá? Como de todos que lá estavam, que entenderam como que faz para andar em espírito, que a Bíblia fala que de sorte que até os lençóis, no versículo 12 de Atos capítulo 19, fala que aventais eram levados, né, do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades faziam o quê? Fugia deles, e os espíritos malignos batiam em retirada. Será que os caras estavam sendo usados por Jesus? E olha o versículo 13 de Atos capítulo 19. Meu Deus, a Bíblia é apaixonante. Fala que alguns exorcistas, olha o que fala a Bíblia, irmão, tá aí, ó, Atos 19, 13, fala que alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus, do Senhor Jesus, né, sobre os que tinham espírito maligno, dizendo assim: a Jesus a quem Paulo prega. Os caras eram totalmente pagãos, os caras eram devotos a deusa Artemis, a deusa Diana, a deusa de Zeus, que os caras viu que a unção de Paulo, que de todos que estavam lá, era tão grande, que os caras falam: meu, o nosso Deus que nós estamos servindo aqui, nunca fez isso, nós nunca vimos isso. Quer saber de uma coisa? Ó, vamos copiar os caras. Vamos copiar os caras. E os caras falam assim, ó: em nome do Deus, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai daí em nome de Jesus. Só que os caras, irmãos, achavam que era muito fácil. Os caras achavam que o Deus ou o Espírito Santo de Paulo, que estava na vida dele, era igual àqueles deuses que ficavam no nicho, a qual os artesãos faziam. E aí o que acontece? Olha só o verso de número 15 de Atos 19. Fala assim: respondendo porém o espírito que? Maligno. O espírito maligno responde através daquelas pessoas totalmente idólatras lá. Olha, irmãos, olha só. Eles falam: conheço Jesus. Bem sei também que é esse homem aí, Paulo. Mas vocês aí, vocês são quem? Eu não vou nem trazer uma pregação sobre isso agora, tá? Eu vou continuar na história. Tá entendendo? Para não demorar muito. Falo: Deus, Paulo eu sei quem que é que prega. O Espírito tá lá. Mas vocês, quem são? Quem sois? E aqueles homens ali tomando essa invertida, esse impacto, saltando ele, o versículo 16, fala que, e saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de todo, pois mais do que eles, de tal maneira que feridos fugiram para casa. Os caras saem fora, apanham, saem pelado, porque tentaram correr, tentaram fugir, foram arrancadas suas vestes, saíram nu com a mão no bolso. Vou usar essa terminologia aqui. Então, olha só, irmãos, o versículo de número 17, o que ele fala? Que foi notório, todos que estavam habitando lá em Éfeso, tanto judeus como gregos, o que os caras falam? Vê esse ato, vê acontecendo isso aí, caiu um temor sobre todos eles, e o nome de Jesus, ele era o que? Engrandecido. Atos capítulo 19, 17, versículo 17. Então o versículo 18 fala que muitos dos que tinham crido, vendo isso lá, começou a confessar publicamente os seus feitos. E o versículo 19, né, fala que muitos dos que seguiam aquelas artes mágicas, aquelas malignidades, aquelas coisas terríveis, o que eles fazem? Eles começam a trazer seus livros de bruxaria, seus livros de ocultismo, e eles começam a queimar em praça pública, né, aonde todos os mundos estavam vendo lá.
Então mais de 50 mil peças de prata, livro, foram queimadas em praça pública. Eu não quero trazer o que aconteceu no contexto histórico aqui, porque senão vai se alongar muito. Então aqui, irmãos, no versículo 23 de capítulo 19 de Atos, começa todo o alvoroço de uma população. Então olha o que fala em Atos capítulo 19, versículo 22. E naquele mesmo tempo, houve um e não pequeno alvoroço acerca. Começou a ter um alvoroço muito grande. Olha o que fala o versículo 24. Porque um certo ourives de prata, por nome de Demétrio, que fazia prata de nichos, lembra que eu falei de nichos? Está na tua Bíblia. A deusa Diana. Então o que o cara fala? Cara, a gente estamos perdendo muito. O lucro nosso vai ser tão muito pouco. O versículo fala que Demétrio foi até as reuniões e falou, gente, a questão é o seguinte. Reuniu no versículo 25, está na tua Bíblia de Atos 19, ele reúne o concílio lá, e havendo juntado o quê? Os oficiais, os caras ali, fala assim, é o seguinte, meus senhores, vós sabeis que desse ofício nós temos a vossa prosperidade. Nós sobrevivemos dos nichos que nós vendemos, das estátuas lá. Se cair o nosso dinheiro, vocês não vão ter a paga de vocês. Se cair isso daqui, as nossas vendas, nós não vamos pagar o nosso imposto, o nosso tributo. E aí, o que vocês vão fazer? Manda embora esses caras. Aí me fez lembrar lá em Marcos capítulo 5, que fala do endemoniado de Gadareno, lembra? Que Jesus foi mandado embora porque o lucro estava caindo. Então olha o versículo 26, fala assim, e bem verdes e ouvides, que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses que fazem com as mãos. Os caras chegam lá, olha o versículo 26, fala assim, Paulo está falando que não é esses deuses aí não. Paulo está fazendo muita coisa lá, nós vamos perder dinheiro, vocês vão perder dinheiro, o problema vai ser de vocês. Nós não vamos ter paga para dar para vocês. E não há somente um perigo na nossa profissão. Olha o versículo 27, meus irmãos, de Atos 19, do que eu estou dizendo. Seja um bereano, pega a Bíblia aí, olha só o que fala. Ele fala, e não somente há perigo de que a nossa profissão vai cair no descrédito, mas também do que o próprio templo, uma dessas 7 maravilhas, a grande Diana, vai cair. Ninguém vai querer mais Diana. Vai ser destruída a majestade de toda a Ásia Menor, do que todo mundo está venerando. Então, ouvindo isso daí, irmãos, a ira foi muito grande, porque tinha mais ou menos de 10 a 15 mil reunidos lá, escutando o que esses caras estavam falando. Então, o que os caras fazem? Imagina 10 a 15 mil pessoas gritando, grande a Diana dos Efésios, grande seja a Diana dos Efésios, grande seja a Diana dos Efésios. Isso foi uma dificuldade muito grande. Então o versículo 29 fala que encheu-se de confusão toda aquela cidade, foi unânime, e começaram a correr ao teatro, tentando arrebater tanto Gaio como Aristarco, os macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Os caras estavam lá, os caras falaram assim, Paulo, fica aqui que nós vamos lá dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Gaio, tá? E Aristarco, os caras foram lá, companheiros de Paulo. E o versículo 30 estava querendo, que Paulo apresentasse junto com o povo, mas não foi permitido por seus discípulos. Olha o versículo 31 que ele fala. E rogaram também alguns dos principais da Ásia que eram amigos de Paulo, que não fosse ao anfiteatro. O versículo 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros, porque ajuntando era confuso, mas eles não sabiam por causa do que tinha ajuntado. Irmão, sabe quanto tempo os caras ficaram gritando lá? Olha o versículo 34. Mas quando conheceram que era judeu, todos, unânimes, levantaram ainda a voz, clamando por um espaço de 2 horas, seja grande a Diana dos Efésios. 2 horas os caras gritaram, sem parar. Sem parar, irmãos. 2 horas o povo gritando, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Olha só, irmãos, que negócio louco. Então, no versículo 35 de Atos 19, por isso que a Bíblia, eu sempre falo, irmãos, a Bíblia não é só para você estudar no versículo isolado.
Tá entendendo? Você tem que ter todo o contexto. Pega um pouco ali de Atos, né, capítulo 18, Atos capítulo 19, tá entendendo? Efésios, para que você entenda, porque senão, meu irmão, você vai ficar boiando do que estava acontecendo. Entendeu? Então no versículo 35, ele diz assim: então os escrivãos da cidade, tendo apaziguado a multidão, homens de Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Efésios é a guardadora do templo da deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Versículo 36. Ora, não podemos isso ser contraditório. Convém que vos aplaqueis, que nada fazeis temporariamente. Tá entendendo, irmãos? Então, olha só para vocês verem. Paulo, ele respeitava a crença de todos que estavam lá em Éfeso. Respeitar é uma coisa. Falar a verdade é outra coisa, irmãos. Eu respeito, mas eu preciso falar a verdade. Mas falar a verdade de que jeito, irmãos? Não sendo terrorista religioso, não sendo um extremista religioso, não tentando ser um síndico do céu, mas tentando mostrar para as pessoas que esses deuses de hoje, feitos que são esculpidos ali, é a mesma coisa da Diana dos Éfesos. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Eu tenho que ser respeitoso. Respeitoso. A Bíblia lá em João 4, 27, se não me falha a memória, fala para nós julgarmos com justiça. Julgar com justiça. Beleza, meus irmãos? Que apaixonante a história. Que coisa linda é isso aqui, ó. Bíblia e Escritura Sagrada. Hoje nós demos um passeio. Que passeio nós demos hoje, hein? Que passeio nós demos hoje aqui. Muito bom, irmãos. Muito bom estar com todos vocês. Eu quero encerrar aqui essa live que eu estou fazendo hoje. Entendeu? Vou deixar essa live disponível lá no YouTube. No meu canal lá no YouTube. Entendeu, irmãos? Compartilhe, se inscreva lá no meu canal. Leve o Evangelho do Reino adiante. Esse vídeo aqui, se você está assistindo agora e você quer recapitular ele, vai lá no YouTube que eu vou deixar lá esse vídeo lá para vocês. Beleza, meus irmãos? Que bom estar com os meus amigos pastores aqui. Todos os pastores aí que têm se inscrito no meu canal. Pastores que têm mandado mensagem para mim, né? Louvado seja Deus, porque são pessoas, pastores humildes, tá? Homens e mulheres de Deus, que fala, pastor, como é bom a gente poder adquirir conhecimento com você, né? De uma forma bem sucinta, de uma forma bem objetiva e bem didática. Beleza, meus irmãos? Muito bom estar com vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que a graça e a paz do Criador, do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Até o próximo vídeo. O nosso próximo vídeo, irmãos, que eu vou estar fazendo aqui é o vídeo da última igreja da Ásia Menor. Beleza? A última igreja da Ásia Menor, numa série de vídeos que eu estou fazendo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Beleza, meus irmãos? Um beijo em vossos corações. Até a próxima. Grande é os Deus dos exércitos e não as deusas dos Efésios. Deus nos abençoe.